que são os candlesticks, tá? Ou também conhecido como vela dentro do mercado. Os candlesticks é uma representação gráfica do que ocorreu com o preço de um ativo no decorrer de um determinado período. O candlestick pode representar também o que aconteceu no decorrer de um mês, semana ou mesmo minutos, ou até segundos. O candlestick geralmente é composto por um corpo e sombras. O corpo é uma essência da movimentação do preço em uma sessão. Já as sombras representam os pontos extremos do dia, hora, minutos, etc. A sombra acima do corpo do candle é conhecida como sombra superior e abaixo como sombra inferior. A sombra também é chamada pelos analistas técnicos de pavio ou cauda. Então, galera, vamos lá para nós entender isso aí agora, essa teoria na prática aqui. Um candlestick, ele é formado por ele apresenta para nós, na verdade, 4 informações sobre o preço atual desse ativo. A vela apresenta para nós 4 informações: o preço de abertura, o preço de fechamento, o preço máximo e o preço mínimo. Então, digamos que a gente está no tempo gráfico aqui de 1 minuto, tá? A gente está no gráfico de M1, por exemplo. E o que significa isso, M1? Significa que cada vela dessa aqui vai ter o tempo de 1 minuto. Então, dentro desse 1 minuto, a gente percebe que a vela, ela abriu num determinado preço, que vai estar aqui no cantinho, ela fez a sua movimentação, ela foi para cima, foi para baixo. Durante 1 minuto, ela chegou a vir aqui embaixo, tá? Tocou aqui embaixo, mas ela não se manteve aqui e ela subiu, preenchendo todo isso daqui, foi até lá em cima, foi até aqui em cima, nesse máximo, e retraiu, e depois de 1 minuto, ela fechou aqui. Então, o que isso mostra para nós de informação? Que o preço, ele, por exemplo, digamos que aqui o preço valia R$2, tá? O preço chegou a valer aqui R$1,50, mas ele não conseguiu se manter aqui. Aí ele valorizou para R$3,50, chegou até R$3,50 o valor do ativo, mas ele não conseguiu se manter e naquele minuto ele fechou a um valor de R$3. Então, dentro desse minuto ele teve uma valorização de R$1, porque ele valia 2 aqui no início e ele fechou valendo 3. Então, nesse minuto, esse ativo valorizou. É isso que a gente tem que entender das velas. É isso que a representação das velas vai mostrar pra gente. Da mesma forma, se no próximo minuto, digamos que nesse minuto aqui, a vela abriu, fechou valendo R$3. A próxima vela, ela abriu aqui. Ela abriu valendo R$3, né? Ela chegou, tentou valorizar até R$13,50 aqui em cima, mas ela não conseguiu. E aí ela caiu e vem até aqui embaixo. Chegou a desvalorizar de novo lá para R$1,50. Mas ela voltou e retornou ao seu preço original de R$2. Então aqui a gente pode fazer uma leitura da seguinte forma, tá? Que num período de 2 minutos o preço valorizou e desvalorizou valendo o mesmo preço. Isso aqui é a representação gráfica de uma vela. Isso aqui é o que uma vela mostra pra gente. Vamos dar aqui sequência no nosso desenho para nós entender melhor aqui, ó. Aqui vamos dizer que a gente tem um gráfico de 1 minuto, então a gente vai interpretar essas velas. Como a gente vai identificar isso? Isso aqui é o primeiro passo que vocês têm que dar para vocês entender a movimentação gráfica. Que tudo que a gente faz dentro do mercado é relacionado a velas, que velas são relacionadas a preços. Então a gente está trabalhando com preços, tá? A gente está trabalhando com valorização e desvalorização. Isso é muito importante. Parece uma coisa besta, mas é muito importante. Então vamos fazer uma interpretação dessas velas aqui, tá? Sem suporte e resistência, sem nada. Apenas olhando vela, para a gente identificar o quê? Vamos lá, vamos tentar identificar algumas coisas aqui. Digamos aqui que num determinado horário, o preço do ativo estava valendo X. Aqui, durante 1 minuto, ele teve uma alta valorização, porque olha o tamanho dessa vela. E para a gente interpretar os candlesticks ou as velas, enfim, a gente tem que levar em consideração o tamanho dessas velas. Às vezes é uma vela de força, às vezes é uma vela de fraqueza, às vezes é uma vela de indecisão, e tudo isso a gente vai entender nesse vídeo aqui. A gente vai compreendendo cada padrão, tá? Mas aqui, essa vela é uma vela relativamente grande. É uma vela com volume, ou seja, tem muita gente comprando esse ativo. Então, consequentemente, o ativo vai valorizar. Tá? E aí no próximo minuto, o que aconteceu? O preço abriu aqui e o ativo desvalorizou. Desvalorizou mais ou menos aonde? Ele desvalorizou pela metade do valor anterior. Então, ele estava valendo, digamos aqui, 2, ele foi valer 3 e no próximo minuto ele ficou valendo 2,50. Ele ainda assim está valorizado em relação ao minuto passado. Por mais que nesse minuto ele desvalorizou, ele continua valorizado. Então isso mostra pra gente o quê? O ativo valorizou, corrigiu o preço dele, porém ele tem a tendência de valorizar. E aí o que o próximo candle mostra pra gente? Uma nova valorização do preço, superando aquela valorização anterior. Superando essa valorização. Olha só, superou a valorização. Então mostra o quê? Opa, esse preço tá com força de subida. Ou seja, tá com força de compra. O preço tá valorizando. Tá? Então, é mais uma vela cheia? Sim, é uma vela expressiva. Deixou uma sombra lá em cima? Deixou. Mas, porém, ainda assim tem força aqui. Tá? E aí a próxima vela abre, tenta desvalorizar, não consegue, tenta valorizar muito. E aí aqui a gente já tem que ter uma atenção com essa vela. Por quê? Por que isso? Eu quero que entenda. Ó. Isso aqui é a interpretação dos candles. Olha onde o preço tentou valorizar. O preço tentou chegar nessa margem de preço aqui. Ó. Digamos que ele tentou chegar a valer R$5. Vamos lá, R$5. E aí ele não se manteve aqui. O que aconteceu? Entrou uma pressão de venda, entrou os vendedores aqui nesse momento, empurrando o gráfico para baixo.
empurrando esse preço. Os vendedores começaram, opa, aqui não vai mais valorizar, a gente vai desvalorizar esse preço. Então, nesse minuto, o preço desvalorizou basicamente tudo isso aqui. Então, isso aqui, ó, essa parte da sombra, a gente tem que entender que foi uma pressão vendedora. Então, essa parte, o que acontece? É como se fosse uma vela vermelha. Entenderam? Como se fosse uma vela vermelha. E essa parte de baixo aqui, que sobrou, é como se fosse uma vela verde. Então, vocês percebam que aqui a gente tem metade da força vendedora e metade da força compradora. Então, o que isso mostra pra gente? Isso mostra uma certa indecisão para onde o preço vai. Isso aqui é uma região de atenção. Então, aqui a gente já tem que ter uma atenção em cima desse preço. Opa, ele está com a mesma força vendedora e a mesma força compradora. Então, o que será que a gente faz aqui? A gente espera para ver qual a próxima tomada do preço, o que o preço vai fazer. Assim, a gente vai lendo as velas. O próximo abriu com um gapzinho. Isso aí, mais pra frente, eu posso explicar para vocês o que é um gap, tá? E aí, a próxima vela abriu aqui e valorizou, com pouca sombra. Então aqui já teve mais pressão compradora no caso para valorizar. Então vocês percebam, ó, durante 1, 2, 3, 4, 5 minutos esse preço vem valorizando. Então durante 5 minutos esse preço vem valorizando, ó. Então o que ele fez? Valorizou até aqui. Aí aqui ele fez novamente uma vela de quê? Uma vela de indecisão. Por mais que essa vela seja vermelha, é uma vela pequena e ela não mostra claramente para onde o preço tende a ir. Ela não está mostrando para a gente, ó, o preço vai cair daqui. A gente não pode julgar que essa vela aqui, porque ela foi vermelha, o preço vai cair, entendeu? A gente tem que identificar e esperar acontecer um novo padrão. Olha só, novamente veio velas verdes, uma vela verde cheia aqui na próxima. Olha a força dessa vela. Porém, aqui a gente já tem que ter uma região de atenção pelo fato de que, olha o quanto esse preço já vem valorizando. A gente já está aqui com 1, 2, 3, 4 velas verdes. E essa aqui é uma vela gigante verde. Essa vela aqui pode demonstrar para a gente o quê? Um final do movimento, ou seja, um final de valorização. Ela deu o último suspiro para tentar chegar lá em cima. Tá? A gente vai saber isso? Não, porque a gente não tem nada desse gráfico aqui. Digamos que a gente não existe esse gráfico para cá, a gente só viu isso aqui. Tá? Mas se a gente, aí que vai depois entrar as próximas aulas, se a gente identificar que aqui existe uma região de resistência, por exemplo, aqui para trás existe uma região de resistência, né, do preço, a gente vai, opa, aqui é uma região de tensão, ele já está chegando próximo, já deu um último suspiro numa região de resistência. Então a gente tem que ficar atento sobre isso. Tá? E o que aconteceu no próximo candle? Novamente um candle de indecisão. E aí olha só quantos candles de indecisão teve aqui. Olha essa região, até essa região mais ou menos aqui. Olha só a indecisão que o preço ficou. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é uma briga intensa entre compradores e vendedores. E o que a gente identifica nesses candles? Não é padrão. A gente não precisa identificar esse aqui é um padrão X, padrão Y, não. A gente precisa interpretar e dizer o que está acontecendo naquele momento. Aquele momento o gráfico está tendo conflito. Ele não sabe, a gente não sabe para onde ele vai. A gente precisa do quê? A gente precisa de uma vela que vá confirmar a direção desse gráfico. E olha o que acontece com essa vela vermelha aqui. Ela é uma vela grande? É uma vela expressiva? É uma vela de tamanho maior que as outras? É uma vela que sinaliza pra gente o quê? Sinaliza que o preço vai cair, o preço pegou força. Depois de tanto ele brigar nessa região aqui, ó, depois que ele brigou tanto aqui, ele decidiu pegar força de impulsão para baixo. E aí olha o que acontece? O preço cai. O preço cai. O preço cai. Então, nesses poucos minutos que eu tô falando para vocês aqui, dá para vocês tentarem, dá para vocês perceberem como a gente deve ler e interpretar essas velas. Como a gente deve... Só vocês fazendo isso, só vocês tendo essa interpretação de vela, tendo essa interpretação, vocês vão melhorar muito qualquer tipo de estratégia ou análise que vocês vão fazer dentro do mercado. Porque vocês vão entender qual é a força momentânea daquele gráfico. Aonde que aquele gráfico está parando. Em que região que ele está tendo esse conflito aqui. E que região que ele vai andar. Que região que ele vai desenvolver. E isso aqui é muito importante a gente saber. Esses pequenos detalhes. Beleza? Esses pequenos detalhes é muito importante saber.